Salve, salve, meus queridos, sejam bem-vindos para mais um encontro para a gente falar de algo que toca o nosso coração ou que faz sentido para nós de alguma forma. Hoje eu tenho a alegria de ter como convidada ou como parceira a Fê Avancini. Muitos já sabem, eu gosto demais da Fê. A gente se conheceu, aliás, inclusive, numa live que a gente fez junto. E hoje é uma alegria, né, poder convidá-la para a gente falar um pouquinho sobre um assunto que a gente adora, que tem a ver com a face, que tem a ver com o movimento, que tem a ver com como produzir mais saúde, mais alegria para o corpo através do nosso trabalho. Então, vamos lá, deixa eu chamar a Fê aqui para entrar com a gente. Tá, cadê? Uai, veio, mas não veio, peraí. Isso. Salve, salve. Tudo bem, Fê? Boa noite, Cris. Tudo ótimo. E você? Maravilha, tudo bem também. Que É, bom. que bom, que bom. E o pessoal que está entrando aí, sejam bem-vindos todos. Para nós, alegria estar junto com vocês aí. E você, Fê, tá bem aí, Sampa? Tô bem aqui, trabalhando bastante. Hum, é A nossa missão de nóis. compartilhar esse universo maravilhoso que a gente ama para milhares de pessoas realmente é algo que demanda, mas fazer esse tipo de entrega e ver os resultados que as pessoas têm, assim, isso não tem preço. Então é isso que vai nutrindo a gente. Sim. E a gente não consegue ficar sem, né? É, exato. Né? Eu, semana passada, eu vou começar com um pouquinho de filosofia para a gente poder embarcar no nosso tema, pessoal, enquanto o pessoal continua chegando aí. Semana passada eu tive uma dessas clarezas de algo que é óbvio, que já era óbvio para mim, mas que veio de uma forma ainda mais clara. A gente tem três aspectos da nossa vida, do nosso estar no mundo. E esses três aspectos são o ser, o fazer e o relacionar. E todos são importantes, mas a ordem, ela precisa acontecer de forma que o ser vem primeiro. E a partir do ser vem o fazer, a partir do ser vem o relacionar com as outras pessoas, com o mundo, com as coisas que a gente faz. Então, se a gente, ou quando a gente compreende isso realmente, você fala, então eu realmente preciso de um tempo para cultivar o ser, porque é desse ser que vem o fazer. Então, esse fazer alinhado no propósito que você coloca, ele só é alinhado realmente a um propósito maior se ele vem alinhado com o ser. Senão, ele está a serviço de algo que pode até parecer um propósito, mas ele pode estar mais a serviço de outros, né, do self ou do ego, do que do próprio ser, né? Sim, Então, bom, enfim. Então, esse é um bom desafio que a gente pode ter, né? É sim. isso aí, Lu, pura verdade. Sim, e assim, Cris, Né? bem, o pessoal, algumas pessoas que eu tô vendo aí conhecem um pouco da nossa história juntos, inclusive, e para mim o nosso encontro tem muita relação com essa descoberta do ser, sabe? Que foi um ano muito importante, o ano de 2024 na minha vida, e com certeza estar perto de você foi algo que foi me deixando muito mais conectada comigo mesma, com a minha essência, e principalmente, né, de fazer as coisas com mais leveza, porque as demandas elas não vão acabar. Mas o que a gente faz é deixar isso se tornar mais leve, né? Então, isso tem íntima relação com o que a gente vai falar hoje, com essas ferramentas que a gente tem para poder fazer isso na gente como profissional, antes de proporcionar para o outro. E é isso que a gente prega muito também, né, Cris? A gente viver aquilo que a gente quer transmitir para o outro. Isso faz a gente estar mais Total. nessa essência, nessa presença. Sim, com certeza isso tem muito a ver com algo que eu cultivo e que eu acho tão importante na nossa vida, que é a veracidade, que é esse alinhamento entre o que a gente pensa, o que a gente fala e o que a gente faz. Então, quando a gente está alinhado nesse lugar, tem uma verdade no que a gente traz, né? Em tudo que a gente fala, em tudo que a gente faz. Né? E esse lugar, ele é muito, bom, ele é muito potente, ele é muito bonito, né, da gente contemplar, né? E aí, bom, eu já vou puxando um pouquinho, mas ainda um pouco nesse lugar da filosofia, mas trazendo um pouquinho para a fáscia.
é que tudo isso que a gente pensa e tudo isso que a gente concebe em relação a quem nós somos, então essa dimensão do ser, e a partir disso vem o pensar e a forma como a gente acredita no mundo, tudo isso influencia como a nossa face vai estar. E como a nossa face está, influencia a construção dessas emoções, dessas crenças e dessas percepções. Então, realmente é uma via de mão dupla, né? A gente tem estudado emoções e faces já há alguns anos, e a gente percebe isso de forma tão clara e tão nítida, né? Essa relação bidirecional. Então, é muito bonito de contemplar isso. E os estudos eles começam a trazer cada vez mais um respaldo para isso. Então, por exemplo, o trabalho de liberação miofascial feito de uma forma um pouco mais consistente, ele ajuda em pessoas com depressão, ele ajuda a melhorar o quadro de humor e os afetos positivos, né? Aumenta o afeto positivo, diminui o afeto negativo de pessoas com depressão. Além disso, a liberação miofascial sendo realizada ajuda a tratar e melhorar vários aspectos, entre eles humor, sono, além da dor, de pessoas com fibromialgia, que é uma condição clássica de uma dor nociplástica, ou seja, tem muito mais um componente central que periférico. E aí você fala assim, opa, mas liberar a fáscia pode melhorar uma condição central, como depressão e fibromialgia? Sim. E a gente tem estudos hoje de boa qualidade mostrando esse aspecto. Então, isso passa a ser muito interessante, porque todo esse trabalho nosso do ser influencia como a gente vai se sentir em relação à vida, porque aí tem algo muito lindo nisso, né? Que é, cara, a concepção que eu tenho de quem eu sou cria mais ou menos espaço para eu lidar com o que eu estou vivenciando ao meu redor. Então, se eu tenho uma concepção de que eu sou algo grande e algo maior, tudo o que acontece é relativamente menor. Eu tenho mais capacidade, eu tenho mais espaço para lidar com isso de uma forma saudável. E como que eu lido com isso de uma forma saudável? Sentindo isso. Mas para sentir eu preciso desse espaço. E esse espaço pode ser trazido a partir dessa concepção ou desse cultivo da dimensão do ser. Isso, Total. bom, Nossa. isso é incrível, né? É só o Vamos começo nessa. dessa aula, viu, gente? A gente só começou, mas vou puxar o gancho porque a gente vai chegar no tema central, né, da nossa live. Você falou da fibromialgia, eu não sei se eu já te contei que toda a minha história de histórico de dor, ela tem uma relação lá atrás, quando eu travei, né, dançando, e eu já tinha ido para o hospital várias vezes de ter travado, e aí uma médica que me atendeu no PS, ela fez aqueles testes que antigamente se fazia dos pontos gatilhos. Todos eu gritava de dor com Olha um toque só. muito leve. Ela falou assim: olha, isso tem alguns sintomas de fibromialgia, vai num reumato. Eu nunca fui, Uhum. Cris. Passou um ano, eu continuei com muitas dores, e aí foi quando eu travei de vez de não conseguir sair da cama e fui em ortopedista para fazer exame. Eu descobri que eu tinha as hérnias na cervical, tinha o bico de papagaio. Nunca tive Uhum. dor na lombar, mas eu tinha. As minhas dores eram mais na parte de cima. O primeiro médico falou que eu tinha que parar com tudo que eu fazia. Não parei, continuei, só fiquei mais traumatizada por conta dele ter me falado isso, para eu parar com tudo. O segundo falou assim: olha, diminui o treino, porque eu treinava mais por estética naquela época, né? Era mais Uhum. nova e tudo mais. E aí o Uhum. terceiro médico ele falou assim: olha, aprende a escutar seu corpo, você pode fazer de tudo. E me parece que você tem uma mialgia muito exacerbada de membros superiores, porque a sua dor ela é muito maior do que o que está dando aqui no seu exame. Então não parece ter relação com o seu exame. E Boa. isso há Uai, quantos o anos médico. atrás? Isso há uns 18 anos atrás, há muitos anos Aham, atrás. E foi aham. quando eu comecei a olhar para um lugar, né? Eu que sou profissional de educação física, de fazer algo mais corpo-mente. E não fazer algo só pensando em treinos com finalidades estéticas. Foi quando eu comecei a pensar em cuidar mais da minha saúde. E aí eu fui Sim. para o Pilates primeiro, mas o Pilates não foi suficiente, ele é maravilhoso. É um método que hoje, quem estuda sabe que o Joseph Pilates, inclusive, tinha um olhar facial sem saber que aquilo era fáscia. Quando ele fala que é para a gente se mexer com o mínimo de esforço e o máximo de prazer, tem toda a relação Uhum. com fáscia. Sim. E o Pilates é muito facial. Se ele tivesse hoje em dia fazendo o que ele fazia, nossa, ele estava voando. E aí vem o estudo da Sim. face em 2013, que aí foi quando eu realmente conheci isso no meu corpo e senti algo muito diferente que me deixou sem dor, porque eu fazia os cursos de movimento e eu vivia com dor.
as minhas dores, elas se intensificavam, porque eu até fazia bem, eu executava bem, mas não quer dizer que também aquilo que eu fazia, o meu corpo estava pronto. E aí vem o Uhum, histórico de uhum, cirurgia plástica que eu tinha, que nunca ninguém mencionou que tinha relação com a face, eu fui descobrir depois. uhum. E aí vem o porquê que eu me encantei tanto pelos acessórios no meu corpo, porque os acessórios me abraçaram, eles me acolheram, eles envolveram o meu corpo de um jeito multidirecional e não linear como as máquinas, tanto da Sim, academia ou sim, até mesmo as máquinas de Pilates, que também tinham muitos movimentos lineares. Porque eu acabava evitando fazer os movimentos mais de torção que tinha no Pilates. Isso é muito comum no Pilates. Tem exercícios que são multidirecionais, mas que os profissionais de Pilates eles evitam. uhum, Então a uhum. bola, né, os acessórios redondos, eles são mais harmônicos quando a gente vai estudar a face. Aí depois foi uma delícia, porque os estudos eles foram comprovando isso, né, pra gente. Sim, sim. É interessante porque você, assim, você falando um pouco dessa história, me remete muito a uma pergunta que eu me faço já há muito tempo, o que que faz o movimento acontecer? Então, eu vou dar um passo atrás para a gente voltar nesse ponto. E aí, esse ponto que você traz da bola. Então, assim, o que que faz o movimento acontecer? Ou, né, uma outra forma de perguntar isso é como que a gente gera o movimento e como a gente coordena o movimento para que ele seja harmonioso e controlado e coordenado. Então, isso talvez nos leva lá para séculos anteriores, século XVII, com um cara que ficou muito famoso, que é René Descartes, e que ele fala, penso, logo existo. E essa concepção de pensar, logo existir, ela influencia a gente em vários aspectos. Influencia um lugar em que a gente supervaloriza o pensar em detrimento do sentir, é algo que a gente fala tanto. Opa, como que a gente pode romper essa ditadura do pensar ou essa ditadura do só pensar para também poder sentir e aí equilibrar esses dois aspectos, que é um equilíbrio de masculino e feminino, que é um equilíbrio da vida e da saúde em nós, mas mais ainda, isso influencia, o penso logo existo, influencia a forma como a gente concebe e compreende o movimento humano. E aí a gente passa a olhar para o movimento como algo mais matemático, algo mais cartesiano, algo como um sistema de alavancas. A maioria de nós que estudou, a gente estuda esses sistemas de alavancas, em que a gente tem um eixo, em que a gente tem duas alavancas e a gente tem um músculo produzindo movimento nessa alavanca. Se esse movimento é produzido contra a gravidade, é uma ação concêntrica. Se ele é produzido controlando uma ação que vai a favor da gravidade, ele controla numa ação excêntrica. E isso não é exatamente errado, isso só é muito limitado e incompleto na percepção do movimento humano. Mas uma vez que a gente consegue olhar para o movimento nessa perspectiva apenas, o que, que a gente imagina? Olha, nosso corpo não é muito diferente de uma máquina, em que a gente tem alavancas se movendo a partir da ação muscular. E mais, a ideia de que quem faz isso tudo acontecer, ou quem controla esses movimentos, é um cara chamado cérebro. Então, o cérebro seria um controlador central, e a gente tem várias teorias que derivam dessa concepção, um controlador central que vai controlar a realização de movimento. É claro que essa concepção é limitada e ela não explica a complexidade e a dimensão que é o movimento humano. Então, a gente começa a precisar de outras concepções ou outros modelos que nos ajudem a compreender o que realmente acontece no movimento. Como que é possível a gente se movimentar usando a sua frase, com mínimo esforço e máximo de prazer? Né? E aí vem um modelo, né, um outro modelo, que inclui a fáscia na sua compreensão, na sua concepção, que é o modelo que a gente fala tanto, que é o modelo da tensegridade aplicada ao corpo, e a gente chama de biotensegridade. Eu sei que você adora esse tema, esse modelo, e eu quero passar para você como uma ideia de uma pergunta. Né? Então, olha, o modelo a partir do qual a gente compreende o movimento humano, ajuda a gente a se mover de uma forma diferente. E ajuda também a gente a compreender como a gente pode usar acessórios e como exatamente a gente vai usar esses acessórios de forma que eles dialoguem com essa concepção mais próxima do que é realmente o movimento humano. Porque lá no fundo, uma das coisas que a gente quer é que esse movimento se torne mais harmonioso, mais organizado,
e, consequentemente, o corpo esteja mais organizado e harmonioso. Então, a bola, ela vem muito nesse contexto, né? Como uma bola, né? Algo que é mais multidimensional e algo que dialoga mais com essa biotensegridade. Então, se você quiser comentar um pouco assim, como você enxerga isso, né, a fáscia nesse contexto, a biotensegridade e como isso influencia o seu uso dos acessórios e especialmente da bola, que eu sei que é o acessório que você gosta, né, e usa tanto. Sim. Cris, hoje, como é quinta, né, passou um filme de como começou toda essa história. E o que mais me encantou quando eu conheci esse universo da face é entender essas conexões de que uma coisa que estava acontecendo num lugar podia ter uma representação a longa distância. Mas na época era muito abstrato para mim, isso em 2013. E aí, assim, eu não conseguia conceber o embasamento que foi apresentado na época, eu só conseguia sentir aquilo, que eu mexia o pé e melhorava a cervical, que eu mexia, Uhum. sei lá, o quadril e melhorava a lombar, que eu mexia, sei lá, o braço e melhorava o quadril. Então, Uhum. isso tudo me intrigava. E foi me apresentado o termo de tensegridade, que até eu tenho um modelinho aqui, por um acaso ele tá aqui atrás, nem foi combinado. Eu e o Cris, gente, é tudo freestyle, viu? A gente é no freestyle e Total, dá certo. total. Esse daqui é um modelo de tensegridade, né? Porque assim, quando a gente vê uma estrutura de uma pelve, numa estrutura óssea, ela é muito linear. Até a forma dos ossos, eles procuram fazer aqueles formatos arredondados, mas não é igual é na vida real, né? Quando a gente vê ali numa dissecação. E aí o que acontece é que Steve Levan, ele observava já que a biomecânica ela não explicava as estruturas físicas, ele também questionava esses eixos, essas alavancas, né? Ele como ortopedista não estava fazendo sentido. E ele começou a observar estruturas de tensegridade que vem da arquitetura do design, que Buckminster Fuller, ele criava várias estruturas famosas, tipo o Epcot Center. Discípulo dele criou a Needle Tower, que inclusive foi uma inspiração para o Steve Levan, que observou aquilo, uma torre gigante, sem ter um eixo central e tinha um equilíbrio. E aí foi onde ele pensou, bingo, isso daí explica a anatomia humana, porque o que eu estou estudando, o que eu estou aplicando aqui não está explicando, não faz sentido. Não faz sentido um bailarino, um circense, pessoas que fazem grandes amplitudes, teria quebrado a articulação, as pessoas não quebram assim. Literalmente a gente enverga, mas não quebra. E aí ele trouxe o termo da tensegridade para os seres vivos, e ele começou a ver que tudo no ser vivo, inclusive na natureza, tem estruturas de tensegridade. Aí ele traz o termo biotensegridade. Essa estrutura é de tensegridade da pelve, onde os palitos eles representam os ossos, que são os elementos de compressão, e aqui os elásticos representam a miofáscia, né? A face e o músculo, que são os membros de tensão. Aqui, por que não é uma estrutura real de biotensegridade? Porque tem divisão. No corpo humano, isso é contínuo. Não tem essas divisões dos elásticos. Mas como que a gente pode entender essa biotensegridade? Como eu dei o exemplo do quadril. Se eu tiver um quadril do lado direito muito rígido, percebe que toda a estrutura ela se move nessa direção. Que é o que a gente fala que acontece na roupa interna. Toda roupa vem na direção desse ponto que está rígido. Mas às vezes a dor não está aqui, a dor está em outro ponto. Aqui não dói, aqui está silencioso. E é isso que o Cris vai falar muito na Masterclass, né? Eu que sei mais ou menos o que vai rolar, né? É surpresa, eu sei, mas eu sei que vai ter muita coisa legal lá. É a gente entender isso, essas relações. Caramba, tá doendo lá em cima na cervical, mas é o quadril que na hora que eu vou avaliar que tá rígido. Por quê? O que acontece? E aí, pensando nessas estruturas e nessa roupa que puxa nessa direção, e pensando que tudo no nosso corpo é arredondado, né? O Shvileva até fala, todas as estruturas do corpo são helicoidais, são espirais. Se a gente vê a forma dos músculos, a forma dos ossos, a forma das vísceras, são todas helicoidais. Então, fazer movimentos multidirecionais para a gente poder navegar pelas camadas de face, chegar lá perto dos ossos, para que esses ossos que estão aproximados, eles se espalhem, eles se apoiem nessa face ao redor, isso vai fazer com que a gente tenha mais funcionalidade.
é onde a gente se move economizando energia, porque essa história de que a gente foi feito para gastar energia, na verdade, é um mito da vida moderna, né? A gente tem que realmente fazer as coisas, as atividades do dia a dia, sem se esforçar demais. Isso não significa que você não vai ter picos, né? De batimento cardíaco ou de respiração, mas o seu corpo ele tem que estar apto a se modular, a ir lá para cima e voltar de acordo com a sua necessidade. Então, vem essa história de será que a gente está liberando ou a gente está modulando um sistema que é autorregulatório? E aí vem a história de por que bolas, né? E aí eu já passo para você, Cris. Eu vou trazer aqui um exemplo que por muitos anos, e ainda hoje se usa, os rolos de liberação miofascial. Esse daqui é uma versão pequenininha, que é para áreas menores, e ele é muito duro, ele é muito rígido. E ele, apesar de ser arredondado aqui, ele é linear aqui. E se a gente pensa na estrutura, eu tenho aqui meus brinquedinhos didáticos, se a gente pensa na estrutura da fáscia, aqui é a miofáscia, aqui é todas as camadas que eu tenho ao redor dela. Então imagina se para eu chegar aqui, eu já coloco algo muito rígido que já vai lá embaixo. Tem toda uma história que acontece nessas camadas, até chegar ali embaixo, que eu preciso conhecer e me preocupar. E aqui tem as respostas de muitas coisas que a gente vai abordar. E se a gente pensar numa bola, vou pegar aqui uma bola que a gente usa muito, né? Em um projeto que eu e o Cris a gente tem juntos, que é essa bola menorzinha de 10 centímetros. A gente quer primeiro ir fazendo um movimento que vai adentrando aqui. Não é uma coisa agressiva, não é uma coisa que é pesada, não é uma coisa que é rígida, é uma coisa que respeita essas camadas até chegar lá embaixo. E mesmo que eu use uma bola, mas uma bola muito dura, dependendo do lugar, se eu não conheço aquela estrutura de fáscia naquele lugar, eu posso, ao invés de fazer isso aqui fluir, eu posso desidratar muito esse tecido. E aí pode não ser tão interessante. Então, é uma série de coisas que a gente precisa entender. A anatomia real do nosso corpo, né? Essa estrutura dessa nossa roupa interna. E quais acessórios vão ser mais adequados para cada região que a gente está trabalhando ali, para que a gente seja mais assertivo. Mas, claro, tudo isso também baseado antes numa boa avaliação. Sim, sim, muito bom, Fê, muito bom. Acho que é isso. É, um ponto que eu acho muito legal, assim, vários do que você traz, mas pegando do final aí para talvez o início. Mas algo que a gente precisa compreender é quando a gente entende como funciona a fáscia e qual é a estrutura, como é estruturada essa fáscia, isso ajuda a gente a entender o que a gente vai usar com qual objetivo. Então, é um pouco esse o lugar. Porque tem várias formas de interagir com esse tecido. A gente vai escolher qual forma a gente quer interagir, para ter qual tipo de resultado que a gente está buscando. Então, quando a gente entende que a fáscia, eu adorei o modelinho aí, mas quando a gente entende que a fáscia ela é dinâmica, ela é viva, ela é muito irrigada e muito inervada, ou seja, tem muita vascularização e muita inervação, você fala assim, opa, então tem alguma coisa aqui que não é só mecânica. Então não é pegar a fáscia e liberar ela mecanicamente. Porque não é isso que parece acontecer quando a gente faz uma liberação miofascial ou qualquer intervenção manual na fáscia. Então, essa compreensão faz a gente perceber que tem várias possibilidades de interagir com esse tecido. Quando a gente faz uma liberação usando um acessório, ou mesmo usando as mãos, enfim. Mas quando a gente faz uma liberação, a gente está modificando aferências do sistema nervoso que podem gerar uma resposta, por exemplo, autonômica, de modulação, e aí usando o termo que você trouxe também, né, de uma modulação e não uma liberação, mas modulando o tônus desse tecido. E aí vem algo muito importante. A forma como esse toque é percebido é fundamental para o desfecho que ele vai ter. Então, se um toque é percebido como agradável, né, ou, né, no caso, um toque usando um acessório, né, que é se aquela intervenção é percebida como agradável, ela vai gerar uma resposta de modulação diferente do que se é percebido como não agradável, né, como algo que
e está machucando, né, ou que está me machucando. E é claro que essa percepção é individual. Então a gente começa a ver que são vários elementos interagindo. A gente tem o elemento água, e é uma água estruturada, a gente tem um elemento celular que responde a essas tensões, a gente tem um elemento de inervação que vai responder e tem uma inervação aferente e eferente simpática ou autonômica, e tudo isso vai modular a resposta do que a gente usa. A partir de toda essa compreensão, aí vem um lugar. Você foi encontrando nas bolinhas algo, uma bolinha numa bolinha macia, algo que te trazia um resultado que era interessante e que combinava com a sua forma cada vez mais clara de compreender como a face se organiza e de como ela funciona e de como você queria interagir com ela. Então, Exato. é bonito essa trajetória, porque aí realmente a bolinha se fala, cara, a bolinha é incrível e ela possibilita coisas muito interessantes. Sim. Porque aí a gente tem, alguém comentou, deixa eu lembrar aqui quem foi, que falou assim, a Nelly falou, o melhor método para liberação miofascial são nossas mãos. Né? Bom, eu sou terapeuta manual, eu amo realmente as mãos. Sim, é um belíssimo método de liberação. Tem algo muito importante aí que é o seguinte: a dose. Eu falo isso muito dentro do contexto de liberação. Se eu vou fazer uma liberação em alguém usando as mãos, ótimo. Eu posso ser muito específico, o que é maravilhoso, mas a dose é relativamente baixa. Porque a gente vai ter uma sessão de 1 hora e essa sessão termina. E eu quero que essa pessoa continue dando um estímulo adequado para que esse tecido continue se adaptando, né, e se modificando na direção do que a gente está buscando. E para isso eu preciso de quê? De repetição, que é a base para criar qualquer plasticidade. A gente fala muito de plasticidade cerebral. Mas o que é a plasticidade? Ou quando a gente pensa nisso, é a capacidade de modificar ou de fazer uma modificação na estrutura daquela região. E a gente quer, de alguma forma, isso com a fáscia. A gente quer modificar aquela estruturação do tecido fáscia. E para isso a gente precisa de quê? De repetição. E uma forma da gente ter repetição é o quê? Que essa pessoa faça algo no seu dia a dia. E quando a gente tem um acessório, a gente potencializa isso demais. Porque aí ela tem algo que ela pode fazer e repetir várias vezes ao dia. Então, isso Exato. se torna muito interessante. E esse algo, aí, voltando no ponto que a gente já trouxe, esse algo dialoga com uma concepção mais realista de como essa fáscia realmente funciona e como ela realmente está estruturada. Então, tem algo bem potente aí. Exato, Cris. Desde o começo, né, uma coisa que quando a gente se conectou e que você queria muito através do movimento era essa autonomia. Sim, Como eu convivo, eu não sou terapeuta manual, tá, pessoal? Eu tô aprendendo terapia manual com alguns mentores e o Cris é um deles, mas não me considero, né? E eu sei dos poderes até porque eu sou uma pessoa que passo com pessoas que são terapeutas manuais. Eu sei como realmente é algo muito único, que você consegue muito ali de forma assertiva se conectar. Tem a coisa da biotensegridade entre dois corpos, que isso também é muito diferente. Mas uma coisa que acontece quando a gente usa acessórios é que tem muitas pessoas que, por terem muitos bloqueios nessas camadas, elas às vezes não se permitem serem tocadas da maneira que o terapeuta sabe que aquela pessoa poderia interagir e ter um resultado ainda melhor, né, Cris? sim, Quando ela tem uma bola, um acessório que seja que ela vai ela indo no tempo dela, às vezes ela pode ter um trabalho diferente e às vezes mais profundo, porque para ela pode ser melhor a questão do acessório, mas um não anula o outro, um complementa o outro. E uma coisa que eu percebo nos terapeutas manuais, que eu já dei curso, é uma busca de, ok, eu fiz algo aqui, que seja o nome de liberação ou outros nomes que são dados para várias terapias manuais, mas aquilo não se sustenta. Isso é tão comum de escutar, Cris. E aí vem justamente isso. Uma vez por semana, ou sei lá, uma vez a cada 15, um mês que você faz a terapia, se a pessoa não tem uma sustentação com um direcionamento para a fáscia também, talvez aquilo não tenha tanto efeito quanto teria se você tivesse associado. Então a ideia é agregar. E outra coisa também, uma coisa que a gente também traz é você sustentar aquilo que foi liberado ou modulado ou aquilo que
mudou dentro daquele corpo e você sustentar com um trabalho mais específico de integração, que pode ser com bola ou de outras formas, com outras metodologias, outros tipos de exercício físico. Então, o que é importante é seja você um terapeuta manual, profissional de educação física, de fisioterapia, um terapeuta holístico, que você entenda que o trabalho multidisciplinar ele é o melhor, porque não existe nenhum método que unicamente vai ser o suficiente para um corpo ter saúde. Então, a ideia é a gente ter várias ferramentas e a gente instruir o nosso aluno ou paciente a adquirirem novos hábitos, para que não seja só aquela sessão de uma hora e meia, e que a pessoa vai viver a vida como ela vivia antes. Entendem que é muito mais profundo? E como eu sei que o Cris também tem essa pegada, nosso papel aqui é muito além, né, do que vocês imaginam, no sentido de, vamos explicar como fazer um trabalho facial. Até porque o trabalho da face, uma coisa que me encanta, é como várias expertises se integram através dela, né? E hoje eu sou encantada pelo trabalho do sistema nervoso, né? O Cris já foi falando sobre isso. É por isso que a gente usa hoje, para mim, é muito mais coerente falar a modulação. A palavra liberação é um termo que ficou muito famoso. E eu não sei se você concorda, que a gente nunca falou sobre a questão do termo. Mas eu lembro quando eu comecei a estudar muito fácil, eu não tinha essas coisas de Google Tradutor, a gente tinha que realmente ler tudo em inglês. E eu que já estudei fora, você também, às vezes o que o pessoal de fora quer dizer com myofascial release é diferente do que propriamente as pessoas aqui no Brasil elas traduzem por liberação miofascial, ok, a tradução ao pé da letra é essa, mas não é que eles estão querendo dizer que é algo agressivo e rígido, como às Sim, sim. vezes é feito, porque é justamente isso, tem um sistema nervoso atuando nessa camada, principalmente nessa primeira camada, a gente tem muitas fibras simpáticas na camada superficial, e às vezes a pessoa tem intolerância a essas bolas, não é porque essa bola ela faz mal para a pessoa, mas é porque naquele momento o sistema nervoso dela está tão alterado que toques rígidos pode ser da bola ou pode ser uma terapia manual mais densa. Vai incomodar, porque talvez não é essa a alternativa agora. Então, por isso que estruturas mais softs, o toque mais leve da fáscia, que tantas pessoas como o Cris vem trazendo, para que depois você vá no mais profundo, são tão importantes. Para você indo camada por camada. É o literalmente descascar a cebola que eu gosto de falar, né? E o Cris também, vamos descascar essa cebola, vamos aos poucos, né? Então, cada um tem É, um time. A face, ela tem uma questão de time muito individual, né? sim, sim, Então, sim, sim. Bom, deixa eu aproveitar aqui, Fê. Assim, alguns pontos que são tão importantes nesse contexto. Toque leve ou toque firme? O que que é melhor? Então, é algo que volta e meia a gente discute, depende, depende. né? Nenhum dos dois é necessariamente melhor. É. O ponto talvez um ponto-chave qual é a preferência do paciente e qual é o mecanismo de ação que você está buscando. Né? Então, esses são pontos chaves para a gente definir. Então, para algumas pessoas, o toque firme pode ser melhor recebido do que o toque leve. Né? Então, a gente não está dizendo que o toque tem que ser leve. Tá? Uhum. Então, esse é um ponto bem importante para nós. Sobre liberação miofascial, é uma terminologia que bom, que às vezes é criticada porque a gente não libera a face em si, enfim. Para mim, eu não tenho muito problema com a terminologia, porque ela já é usada. Para mim, o ponto é o que a gente compreende como liberação miofascial. Esse é o ponto. Porque, assim, liberação miofascial, estou liberando a face? Sim. Só que você não está liberando a face em si, você está liberando o movimento entre camadas de face. É. E isso acontece muitas vezes via uma modulação do sistema nervoso. Então, ok, entende isso e vamos nessa. Né? E aí, dentro desses contextos, né, e vou pegar uma fala da Bruna que eu gostei muito, né, que ela perguntou, né, ela colocou a pergunta e a reflexão: seu corpo se adapta ou seu corpo resiste? Né? E aí resiste ou reage? Então, sim, né, se a gente faz uma intervenção que o corpo se adapta, é o que a gente está buscando. Né, e ajudar ele numa autoadaptação. Agora, se ele reage, se ele resiste, opa, então essa intervenção possivelmente não vai gerar o resultado que a gente busca. E aí sim, ela usa um termo que eu amo,
que é o termo entrega. E é tão bonito isso. Uma vez eu recebi de uma amiga muito querida também, a Marília, eu recebi uma sessão de yoga massagem, que é muito legal. Isso é relativamente recente, deve ter uns 6 meses, e eu gostei tanto, e eu sentia dor no corpo, mas o meu estado de entrega era tão grande que aquela dor sentida à medida que o trabalho ia sendo feito era um lugar espiritual, de um lugar de uma entrega e de um fortalecimento daquela entrega. Então, é isso, eu concordo demais com o que a Bruna trouxe. A entrega é chave no trabalho. Mas aí, de novo, a gente vai modular o nosso trabalho com base no que o paciente tem de resposta. O Chad Cook, que é um cara que trabalha muito, né, assim, e traz contribuições muito boas nesse campo científico, ele trouxe um artigo de 2023 que é muito interessante nesse contexto. E uma das coisas que ele fala de forma muito clara, que independente do mecanismo ou do fenótipo de dor, se é nociceptivo, neuropático ou nociplástico, né, um dos pontos chaves é alinhar com a preferência do paciente, né, com a percepção de melhora do paciente. Então, a gente está mudando essa percepção e a gente está alinhando o que a gente faz com a preferência com que o paciente percebe que é melhor para ele. Então, esses são pontos muito chaves do nosso trabalho. Outra coisa que os estudos recentes trazem de uma forma muito consistente é a combinação de intervenções, que você trouxe muito bem. Então, não é pegar e falar, cara, usa essa bolinha e resolve tudo, faz a liberação e resolve tudo. O que a gente quer é como trazer essa ferramenta, que é muito boa e que é potencializada com o uso de um acessório, dentro de um contexto. E esse contexto ele é específico, individual para aquela pessoa. E aí, quando a gente pensa em sustentar um trabalho, todos esses aspectos vêm à tona. O que vai ajudar a sustentar? Quando eu entendo o que a pessoa precisa. E aí, esse entender o que ela precisa depende de uma boa avaliação. Claro, isso vai me ajudar a sustentar mais aquele trabalho, né? Mas, além disso, quando eu dou uma dose, e aí esse é outro ponto. Eu faço uma intervenção, é uma boa intervenção, mas ela precisa de repetição. Aí vem a possibilidade de aumentar a dose repetindo. Então, a hora que a gente combina todas essas compreensões, pum, aí vai ficando cada vez mais ouro, né, toda essa ideia desse nosso trabalho. E aí, só aproveitar um gancho aqui, Fê, eu já volto para ti. É, uma das ideias, né, você tocou no ponto da Masterclass. Uma das ideias que a gente tem, essa Masterclass é no dia 18, né? Daqui uma semana? Não, daqui Uma 2, né, semana semanas. e Uma pouquinho, semana e uns 10 pouquinho. dias. E a ideia é a gente discutir um pouco isso. Eu falo assim, qual que é o problema para a gente sustentar? Que muitas vezes a gente está tratando o lugar errado, né, ou o sistema errado. Né? Então, se a gente compreende ou o problema errado, a gente está tratando a articulação, mas o problema está na fáscia, numa perda de integridade a partir da biotensegridade alterada. Né? Então, a gente compreender isso é algo muito, muito interessante para que a gente possa sustentar melhor o resultado do nosso trabalho. Então, esse é o convite, né? Essa é a ideia dessa masterclass, é a gente discutir esses aspectos e Thaís me pediu para falar uma coisa. Fala, eu Eu acho que já, você vai lembrar. eu sei porque ela me pediu, Fê. Ó, pede pro Isso. pessoal, quem quiser se cadastrar na Masterclass, é só escrever eu quero aqui nos comentários, Boa, que boa. você vai receber no direct o link para você se cadastrar nessa Masterclass. E eu não vou perder, se eu fosse você, não perderia também, né? Vocês sabem que estar com o Cris, gente, é sempre muito aprendizado. Eu que tenho o privilégio dele ser meu amigo, de vir ficar na minha casa quando ele dá curso em São Paulo, então é muito aprendizado, assim, realmente vai valer muito a pena. E a ideia é justamente vocês entenderem isso. E se tem uma coisa que eu já ia muito no encontro desse tipo de entendimento, mas com o Cris aprofundou e refinou muito, é ir mais ali no detalhe. Eu tenho uma compreensão de avaliação já, mas a compreensão mais refinada que o Cris me ensinou mudou muito. Bem, vocês sabem que eu já trabalho com face há muitos anos. Mas o projeto que eu e o Cris a gente desenvolveu, junto com a Thaís também, fez um ano agora, né, Cris? Se não me Sim, engano. Então tem sim. pouco tempo, mas que a gente vem estudando juntos, desenvolvendo juntos, tem 2 anos e meio, mais ou menos. É recente, eu vejo que é recente, perto do tempo que a gente já atua com fáscia,
Mas assim, a virada de chave que deu, tudo que eu venho aprendendo com ele dentro das minhas aulas, assim, gente, é exponencial. Realmente essa coisa de você ir no foco. Porque às vezes a gente fica patinando muito com várias coisas. E não quer dizer que você vai excluir o que você já faz, mas você vai entender algo que talvez você não tá olhando, porque é bem diferente. É bem diferente de tudo que vocês já viram. E aqui na rede social, né, claro que sempre a gente fica buscando formas de poder mostrar para vocês as coisas que a gente faz. Mas não é igual você estar ali numa masterclass, aprofundar, né, e realmente entender numa linha de raciocínio, onde dá para mergulhar mais. Então aproveita que é uma oportunidade única. Boa, Fê. Bom, eu amo esse tema, né? Sim, talvez é uma das coisas que eu acho tão mais importantes, e até me faz lembrar de um professor que eu tive, que ele falava assim: tratar é fácil, difícil é avaliar. Eu confesso que naquela época era graduação, eu não achava nenhum dos dois fácil. Eu achava tratar difícil, avaliar mais difícil ainda, né? Mas enfim. Mas eu entendo, e eu já entendia o que ele queria dizer, né? Que realmente quando a gente compreende o problema, onde está o problema, onde a gente precisa ir, cara, isso é um direcionamento assim muito, muito importante. Porque a partir dele, todo o restante, ele se configura. Aí a gente vai poder escolher uma técnica. E aí tem várias formas de interagir. Né? Tem várias formas de interagir, tem várias técnicas, tem vários acessórios, tem diferentes preferências de paciente, pegando alguns comentários do pessoal que trouxe. Né? Se o paciente gosta de toque firme, enfim, tem várias coisas aí que a gente vai usar e ajustar ali na hora. Mas realmente, quando a gente compreende, isso é algo muito, muito fundamental, que direciona a gente demais. Então, enfim, eu amo falar sobre isso, eu amo partilhar o que eu já compreendo até então sobre isso, né? E a Nossa, gente você vai falou, continua compreendendo. essa frase que você Ah, disse, né, é que eu, como eu não sou fisioterapeuta, né, eu sou da educação física, essa questão que o tratar é mais fácil do que o avaliar. O profissional de educação física, Cris, ele não tem tanto o hábito da educação física dessa avaliação prévia. uhum, É uma avaliação muito mais focada em medidas, né, em peso. Não é uma avaliação focada em dor, mas hoje não tem como o educador físico não ter um mínimo conhecimento, até mesmo para trabalhar em parceria com o fisioterapeuta. Eu mesma tenho uma parceira que eu trabalho com a fisioterapia que vai ali junto comigo alinhada quando eu preciso de algo mais focado. Mas uma coisa curiosa que até vem dessa nossa parceria é que o movimento e usar esse movimento direcionado para a fáscia e trabalhar o corpo dessa forma global faz com que a gente acabe tratando através do movimento. E, uhum, nossa, soltou uhum. balão, eu não sabia que soltava isso aqui. Eu também não. Gente, ó os Ai, balãozinhos. ai. Meu Deus, confete. Eu nem sabia, gente, desse efeito especial. Então, assim, isso já acontece muito quem trabalha com o movimento, mas o que falta realmente é uma avaliação mais minuciosa, que às vezes você vai ali descascando, 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 chega uma hora que não vai mais. E se você não tiver o detalhe para avaliar, e assim, as experiências que eu tenho de usar o que você vem ensinando. É muito assim assertivo. É muito assertivo, Cris. Uhum, É assim, não é porque eu já falei isso pra você, mas é muito assertivo. Então, realmente é como a gente fala do Cris, é o ouro, uhum, essa avaliação. Porque aí você vai realmente de um jeito que os alunos ficam impressionados, assim, falam assim, nossa, o que que você fez? e aí é bem interessante, né? Você já me escutou falar disso também. É, quando que a gente precisa de um trabalho como uma terapia manual específica? A gente precisa quando o próprio movimento ele não resolveu, porque a gente está se resolvendo com o próprio Exato. movimento todo dia. Né? E pessoas que se movimentam mais e se movimentam de forma consciente, elas vão resolvendo mais coisas ainda. O que a gente propõe, né, quando a gente traz isso, é para o profissional do movimento poder ser ainda mais assertivo dentro do seu contexto. Né? E aí sim, né, se ainda assim precisa ser ainda mais específico, opa, um terapeuta manual. Né? E aí é isso, as intervenções as terapêuticas vão se complementando de uma forma real. Eu gosto muito dessa perspectiva, gosto muito. E vejo, assim, né, vejo também, é legal te escutar falando, mas eu vejo também que abre muitas possibilidades, né, de uso.
Isso é muito bom. E aí, deixa eu só aproveitar e voltar num ponto que eu amo quando a gente falou de mínimo esforço, né? Porque Hum, aí, quando a gente avalia e entende o que está acontecendo, é como se a gente fosse fazendo menos esforço para tratar. exato. Então, é o mínimo esforço para se mover, é o mínimo esforço para treinar, para tratar, enfim. Né? E isso tem a ver com uma das leis espirituais que o Deepak Chopra traz, que é a lei do mínimo esforço. Né? Então, a concepção que a gente tem da fáscia e do movimento do nosso corpo, ela pode também ser uma concepção para a nossa vida, vou chamar aqui de vida espiritual. Mas dizendo isso, então, isso é uma das coisas que eu levo muito no meu dia a dia, como um norte, como uma bússola, um guia. É a lei do mínimo esforço. Cara, você está fazendo esforço demais para algo acontecer? Para um pouquinho e olha para aquilo. Porque se está esforço demais, talvez tenha alguma coisa que não está alinhada. Tá? Ou pode ser que não seja aquilo, pode ser que não seja daquela forma, pode ser que precise de um ajuste, enfim. Né? Aí a gente não sabe, cada situação é muito única. Mas sempre que tem esforço demais, né, eu olho com bastante carinho e atenção e me pergunto: opa, o que, que não está alinhado aqui? Porque eu quero buscar esse alinhamento. E o que eu vejo, experimento na minha vida tantas vezes, é que quando a gente se alinha à vida, a esse fluxo da vida, o próprio fluxo da vida vai se alinhando a nós. Mas primeiro a gente se alinha a ele. E uma forma da gente se alinhar é entendendo esse tanto de esforço que a gente está fazendo. É claro que tem um esforço, mas tem também uma entrega, aproveitando a palavra que a Bruna trouxe, que é uma palavra que eu amo tanto. Então, isso é algo que eu amo muito, né, no nosso Ó, mas trabalho. daí Como... eu vou puxar uma coisa aqui, que eu sei que a gente deve estar mais perto do fim, né? Sim. Mas que tem a ver até com um post que você fez, Cris, que relaciona com isso uma reflexão que eu fiz hoje mesmo pela manhã. Eu sou uma pessoa que sempre me exercitei muito e eu esse ano eu decidi me desafiar de começar a correr. Porque eu só estava fazendo caminhada, além de fazer movie flow, além de fazer Sim. musculação, além de às vezes fazer alguma aula de dança. Mas fazia muito tempo, Cris, que eu não me desafiava a fazer algo novo e que me tirasse um pouquinho da zona de conforto. E isso exige um pouco de esforço, mas é um esforço controlado. E aí, existe pessoas que já trabalham com face, que eu estou vendo muita gente aqui conhecida, que às vezes pode entender que esse sem esforço também é só ficar dentro do meu conforto sempre, sabe? E aí, eu queria muito que você compartilhasse, porque você faz calistenia. E tem um esforço, que hoje a gente te vendo ali é como uma pluma, mas tem uma passagem para você chegar nesse esforço mínimo. Pode só fazer uma reflexão sobre isso, só para a gente entender como que é esse esforço, quando a gente também tem que se desafiar e como entra o papel da face nisso tudo, porque você deu o exemplo exatamente da face, que você falou, isso não é só, não são só os músculos, isso tem uma face, mas como é que foi o processo para você Hum, começar a fazer calistenia e fazer daquele jeito que parece que você está flutuando? Foi é, fácil? Não teve esforço? esse é um bom É ponto, um Fê, bom esse é um bom ponto. ponto. Eu vou voltar um pouquinho na minha história de vida, mas é bem breve. É, bom, eu fui uma pessoa durante muitos anos que acreditei fortemente no esforço. Então, assim, a minha crença é que eu só poderia alcançar algo a partir de muito esforço. Essa foi a minha crença durante muitos anos na minha vida. Imagino que ainda tem coisas dessa crença ainda em mim. Eu acredito nesse auto-esforço, vamos colocar assim. E eu não estou dizendo que ele é ruim, né? Ele é necessário. O que talvez a gente está dizendo aqui é que sim, precisa de uma dedicação, de uma disciplina, de um esforço. Mas em algum momento a gente abandona esse esforço. E o que a gente quer contemplar ao longo do processo é quando esse esforço é demais e quando a gente parece não sair do lugar com todo esse esforço. Então, é um pouco esse lugar, a gente falando da nossa vida. Então, você faz esforço. Tem uma expressão muito popular.
sobre isso. É dar murro em ponta de faca, não é? É uma expressão que quer dizer algo parecido. Né? Você está fazendo esforço demais, mas, puxa, né? Isso não vai adiantar. Né? Então, enfim. Então, é algo tênue nesse lugar. É bastante tênue. É aquela ideia, a gente pratica algo para depois abandonar a prática. A gente usa algo que nos ajuda durante um tempo, depois a gente abandona esse algo, porque depois ele não nos ajuda mais. Ele já serviu. Então, é um lugar de desapego, né? E é uma prática de desapego. Né? Então, assim, é um lugar muito interessante. Do ponto de vista do corpo e do movimento, é claro que tem um esforço, mas em algum momento tem um abandono desse esforço. Então, eu vou usar aí uma citação ou uma frase que eu escutei quando eu comecei a escalar, anos atrás, e eu, né, começando os primeiros dias de escalada, treinando no ginásio, e eu fazendo toda aquela força para subir, querendo subir tudo, tinha, né, 20 e alguns anos, então naquela coisa de, estou muito forte, e aí um camarada chegou para mim, ele é até educador físico, ele chegou para mim e falou assim, cara, vou te falar uma coisa que é muito importante, né? Você tem que escalar preguiçoso. E essa frase dele guiou a minha escalada durante todos os anos. Né? Então, várias pessoas que escalaram comigo, que me vinham escalar, sempre me falavam assim: nossa, parece que é fácil fazer isso. Na verdade, eu procurava escalar com o mínimo de esforço possível. Né? Então, é um pouco esse lugar. Né? Assim, a gente encontrar um lugar que a gente faz menos esforço. É como se a gente tivesse preguiçoso. Né? Então, talvez esse conselho, né, ele sirva para tudo que a gente está falando. A gente precisa se esforçar, mas às vezes a gente precisa estar um pouco preguiçoso também. Né? Enfim, mas para alguém que já é muito preguiçoso, aí tem que ter mais esforço, aí é o equilíbrio, claro. Né? Mas para quem se esforça demais, né, e aqui tem duas pessoas que estão nesse lugar conversando, né, mas eu sei que aí, eu conheço vários dos que estão aí, eu conheço várias outras pessoas que se esforçam demais para as coisas. Esse pode ser um bom conselho, né, o mínimo esforço. Né? Isso vale essencialmente para coisas mais profundas na nossa vida. Né? E aí vamos nessa. Ih, gente, vai longe. Se deixar, eu e a Cris, a gente fica aqui 2 horas, né? É bom demais, é bom demais. Mas é isso, Fezinha, gratidão, Ah, eu que gratidão, uma agradeço. delícia conversar contigo. Agradeço. Foi semana passada que a gente se ligou? Foi, né? Segunda Semana passada, eu acho. passada. Sim, Né? semana Aí passada. fomos fazer uma reunião, aí em 5 minutos nós resolvemos o assunto da reunião, em 55 a gente ficou batendo papo. Né? É Bom, é isso, isso né, aí, né? gente? É isso. Assunto tem bastante, ainda mais quando a gente vai filosofando sobre essas questões, né, da vida. Vai longe, vai fundo. Isso aí. Então, ó, valeu demais, Fê. Pessoal, Obrigada, pessoal que está Cris. aí, é isso. Cada um vai encontrando esse lugar em si, né? Se é de aumentar o esforço, se é de diminuir o esforço, para encontrar esse equilíbrio. Né? E lá no fundo do nosso corpo é a mesma coisa. A gente está buscando ajudar esse corpo a se regular, a reencontrar esse equilíbrio de um esforço e não esforço. Excesso de esforço é lesão, todo mundo sabe disso. Né? Mas algum esforço para treinar e adaptar esse sistema é necessário. Então, é esse lugar que a gente está fazendo o tempo todo. Né? E esse conselho que você recebeu em algum momento, ele é fundamental. Né? Que é você aprender a se A se escutar. escutar, Né? sim. Escutar o seu corpo, escutar o seu limite. Né? E escutar o seu ser. Aí é a escuta maior ainda. Ou escutar a voz de Deus, que a gente escuta aqui, no fundo do nosso coração. Então, bora, vamos encontrar esse caminho. E seguimos, e Com bom, e certeza. a gente segue junto. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela presença, pelo carinho de vocês. Isso, em breve a gente se vê, Carla, na Masterclass. Vou trazer o melhor que eu puder nesse encontro para poder ajudar aí nos processos todos aí, tá? Fê, É. gratidão, querida. Ó, turma, eu sei que vai encerrar a aula, e vocês não vão poder ficar escrevendo mais eu quero, mas vão lá no link da bio.
do Cris, que tem lá para vocês se cadastrarem para essa aula que vai ser incrível. Não percam, marca na agenda, hein? 18. Obrigada, gente. Beijo. Um beijo para Valeu, valeu, vocês. Tchau, queridos. Beijo tchau. para todos. Tchau, tchau. Tchau, Obrigado. tchau.